Olá, curiosos! E com essa vinheta especialmente preparada por Antônio Mir, o Olá, Curiosos começa a comemoração dos 200 anos de independência do Brasil. Do nosso jeito, né? Sempre curioso. E nós vamos abrir essa comemoração conversando hoje com o Sérgio Paz, um conhecido aqui dos curiosos e das curiosas. O Sérgio Paz é engenheiro, professor universitário e pesquisador de futebol. Ele faz parte do grupo Memofute, né? Memória e Futebol. Em fevereiro passado, o Sérgio esteve aqui no Olá Curiosos falando de um trabalho que ele fez sobre futebol e os 100 anos da Semana de Arte Moderna. E agora o Sérgio está de volta para falar de um novo trabalho, de uma nova pesquisa, que é Futebol e os 200 anos da independência do Brasil. Bom, agora eu quero ver o Sérgio me convencer que Dom Pedro I jogou futebol às margens do Ipiranga antes de proclamar a independência. Bom dia, Sérgio. Bom Dom dia. Pedro I jogava futebol? Calma lá, calma lá. Bom dia, pessoal do Olá Curiosos. Bom dia, polímata Marcelo Duarte. Professor Dionísio te chama de Morubixaba. Eu agora vou te chamar de polímata, tá bom? Bom, mas no final da entrevista você vai ter que explicar o que é esse polímata, hein? Pede para o professor Dionísio te explicar que ele sabe. Não, você vai explicar no final. Tá Vamos bom, seguir. tá bom. Bom, mas eu não sei, acho que eu não vou te convencer, não, mesmo porque a independência aconteceu em 1822 e o futebol só apareceu em 1860 e alguma coisa, então não dava para o Dom Pedro jogar futebol. Embora eu acho que se o futebol já existisse no tempo dele, ele teria sido um bom atleta, já que ele gostava muito de atividades ao ar livre, ele era bom caçador, gostava de cavalgar, andava muito para lá e para cá. Ele não era muito chegado nos livros, né? Ele gostava de música, tinha talento para música, mas eu acho que apesar da epilepsia dele, ele teria sido um bom jogador de futebol. Mas não vou te convencer porque ele não jogou futebol às margens do Ipiranga. Bom, mas o 7 de setembro, a data da independência, serviu de inspiração para a criação de muito time de futebol, né, Sérgio? Bom, antes disso eu tentei ver se o Dom Pedro teria servido de inspiração. E, olha, achei um time em Taguatinga, no Distrito Federal, chamado Dom Pedro. Mas acho que não é para o Pedro I, mas sim para o Pedro II, né? Há uma inspiração legal do Dom Pedro com o futebol, eu acho que tem a ver um pouquinho com você. Em 84 você ainda não tinha entrado na Placar, não, né? Eu entrei em 84, foi no dia 2 de 84? maio de Em abril você 84. já estava lá? Já. Então você sabe bem do que eu vou falar, de uma certa capa da revista Placar, revista, né, de mais importante do futebolística do Brasil. Bom, vamos tentar contextualizar o que aconteceu o que estava acontecendo naquela época. Bom, em relação à política do Brasil, não é? A gente estava havia um clamor popular pela volta das eleições diretas e isso envolveu boa parte da população e também o mundo do futebol, principalmente os jogadores mais politizados. E um deles, talvez o mais de todos, o líder da democracia corintiana, era o doutor Sócrates, que jogava num time de massa, que era o Corinthians, certo? Mas acontece que naquela época os principais jogadores já estavam sendo assediados para ir para a Europa. Não tanto quanto hoje, porque ainda havia uma restrição ao número de jogadores não europeus que podiam atuar nos times europeus. Mas já havia uma boa demandada. O Zico, o Júnior, o Toninho Cerezo, o Falcão, que foi um dos primeiros daquela geração, né? Antes já tinha ido outros. Desde os anos 30 já iam jogadores para a Europa. Mas nos anos 80 a coisa começou a aumentar bastante. Para você ter uma ideia, em 82 a gente teve 2 jogadores da seleção brasileira que jogavam no exterior. Em 86 a gente também teve 2, mas já teve na seleção alguns que já tinham ido e voltado. Em 90 foram 12. Então a coisa explodiu naquela ocasião. E o Sócrates, como uma das principais estrelas, era muito assediado para ir para lá.
mas por causa daquela posição política do Sócrates, ele resistia a isso, ele queria ficar no Brasil, queria fazer alguma coisa pela política brasileira. Então, a revista Placar teve a ideia de fotografá-lo com a vestimenta parecida com a do Dom Pedro, que o Dom Pedro usava no seu tempo de príncipe, depois de imperador. E eu acho até que o Sócrates tem uma fisionomia, uma postura semelhante ao do Dom Pedro, ele se parece, as costeletas, enfim. Então, a revista fez na capa o Sócrates dizendo que se a emenda Dante de Oliveira passasse no Congresso, ele ficaria no Brasil, fazendo uma paródia com o dia do fico do Dom Pedro, né? No dia 9 de janeiro de 22, o Dom Pedro, pressionado pelas cortes portuguesas, resolveu dar chega para lá para eles e dizer que ficaria no Brasil, ele que ainda era príncipe. Então, o Sócrates tentou, com isso, influir a votação da emenda Dante de Oliveira, que era uma proposta de um deputado mato-grossense de que se instituíssem as eleições diretas no Brasil, né, que não aconteciam desde 1960. Infelizmente, a emenda não passou e o Sócrates foi-se para a Europa. Né? Mas ficou histórica a capa da revista Placar, que colocava o Sócrates como Dom Pedro e o dia do fico dele, né, que acabou não ficando. E eu estava lá, eu já fazia parte da equipe da revista. Essa capa foi muito importante. Depois veio uma outra do Pelé, com a camiseta direta já. Foram capas icônicas, muito bem lembrado por você. Agora vamos falar dos times 7 de setembro. Você falou que tá bom. Dom Pedro não rolou. Não. José Bonifácio tem uma cidade no interior de São Paulo que chama José Bonifácio, em homenagem ao patriarca, e lá tem o time da cidade, então José Bonifácio até que rolou. Leopoldina, né? O José Bonifácio e a Leopoldina foram, digamos, os autores intelectuais do grito. Leopoldina é o nome de um ramal ferroviário que une os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. E então, essa empresa ferroviária teve times de futebol, tanto na cidade do Rio, quanto em Vila Velha, que é na Grande Vitória, quanto ainda em Cachoeiro de Itapemirim. Então, houve 3 times ferroviários com o nome de Leopoldina. Até a Maria Domitila, que é o nome da Marquesa de Santos, não, desculpa, a Marquesa de Santos chama-se Domitila, mas houve um time chamado Maria Domitila ali da região do Brás, onde a Marquesa tinha propriedades, né? E esse time é importante porque ele cedeu alguns jogadores, era um time de várzea, mas cedeu alguns jogadores nas origens do Corinthians. Quando o time do Corinthians se formou, alguns jogadores vinham desse time de várzea. Então, há algumas referências aos personagens, digamos, do Grito de Ipiranga. Mas eu acho que a maior abundância de nomes de times relacionados com a independência estão no lugar onde se deu a independência e na data em que se deu a independência. No lugar, o lugar foi às margens do rio Ipiranga, né? Ipiranga é um topônimo bastante abundante no Brasil. Ele vem do tupi, aquele U francês que os índios também pronunciavam assim, quer dizer rio, água. E piranga quer dizer vermelho. Então, Ipiranga é rio vermelho, rio barrento. E existem vários rios barrentos pelo Brasil. Então, acredito que muitos lugares que se chamam Ipiranga pelo Brasil não têm relação direta com o Ipiranga aqui de São Paulo. Mas você dá o nome de um time de futebol de Ipiranga, né? Acho que você aproveita um pouquinho da fama que o nome Ipiranga ganhou a partir de 1822. Então, eu consegui descobrir vários times Ipiranga pelo Brasil, perto de uns 30 times em diversas cidades brasileiras. Eu destaco o Ipiranga da Bahia. Ele é um time preto e amarelo que já foi super poderoso e hoje está bem por baixo. E ele teve entre os seus torcedores pessoas ilustres, como Jorge Amado e uma Santa Irmã Dulce, foi torcedora do Ipiranga. Então, eu acho um time importante. Tem também o Ipiranga de São Paulo, o Clube Atlético Ipiranga, que é um dos pioneiros do futebol paulista, talvez o primeiro time que fura aquele círculo restrito às elites.
O Ipiranga tem origem no comércio de São Paulo, nasceu no centro de São Paulo, curiosamente, mas depois ele se fundiu com times do bairro do Ipiranga e acabou indo para lá. Depois a família Jafé estimulou a mudança para o bairro do Ipiranga e hoje ele tem a sua sede lá. Ele, quando começou a disputar o Campeonato Paulista, ele era chamado de Benjamin, já que ele era o mais novo, e Benjamin é o filho mais novo do, ai meu Deus, 12 tribos de Judá, né? Ele é o irmão mais novo, por isso Benjamin quer dizer o caçula. E no final do percurso dele, ele deixou as competições no final dos anos 50, ele já era chamado o vovô da colina histórica, porque ele era o time mais velho que disputava o Campeonato Paulista quando ele encerrou as atividades profissionais. E hoje é um clube de recreação e disputa o campeonatos internos e de amadores, né? Então, o Clube Atlético Ipiranga é bastante importante também, porque ele hoje tem a sede a metros do cenário do Grito. Enfim, acho que Ipirangas tem o Ipiranga de Erechim, que esse ano conseguiu chegar na final do Campeonato Gaúcho, foi vice-campeão gaúcho, mas é um time importante, que está na moda, digamos. Acho que com os Ipirangas está bom, né, Marcelo? Mas eu quero 7 de setembro, pelo amor de Deus. Você pediu 7 de setembro. Pois é, eu acho que 7 de setembro é o que tem mais mesmo. Impressionante. Eu achei uma lista incrível de quase 50 times 7 de setembro. E também, curiosamente, times fundados no dia 7 de setembro. E muitos 7 de setembro, que se chamam 7 de setembro, fundados em 7 de setembro. Eu confesso que quando eu comecei a pesquisa, eu supunha que não ia achar muitos. O nome de uma data com a qual a gente está mais acostumado é o 15 de novembro, porque pelo menos 3 times 15 de novembro têm alguma relevância no cenário futebolístico brasileiro, que é o 15 de Piracicaba, que já foi vice-campeão paulista e que disputou várias vezes a primeira divisão do estado de São Paulo e também a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então é um time de importância, tradicional, o 15, como faz a torcida. O 15 de Jaú, o Galo da comarca, né, lá da cidade de Jaú, que também é tradicional, agora está lá na 4ª divisão do futebol paulista, mas está tentando voltar. E lá no Rio Grande do Sul teve também um brilhareco, o 15 de novembro de Campo Bom, onde surgiu o técnico agora do Inter, que foi do Corinthians, o Mano Menezes. Oi? Mano Menezes. Isso, Mano Menezes. Ele apareceu nesse 15 de Campo Bom, levou o 15 também a semifinais de campeonatos nacionais, da Copa do Brasil, se não me engano. Enfim, é um time. Então eu achava 15 de novembro, até porque é a data da República, e quando a República surge, o futebol já estava nascendo, ia nascer 5 anos depois, então era uma data mais próxima. Mas, curiosamente, não. 7 de setembro tem muitos. Inclusive, esse ano, disputou o Campeonato Pernambucano da Primeira Divisão, 7 de setembro, de Garanhuns. Bom, ele deu um vexame, Marcelo. Na primeira fase do campeonato, ele ficou com 0 ponto. Ele teve uma única vitória, mas ele perdeu os 3 pontos por utilizar um jogador irregularmente, ficou em último lugar. Ele ficou atrás do Ibis, foi rebaixado de volta para a 2ª divisão do torneio do estado do Pernambuco, o 7 de setembro de Garanhuns. E tem um time 7 de setembro histórico, que é o 7 de setembro de Belo Horizonte. Ele construiu, tá bom, com um pouco da ajuda do poder público, mas em 1950 ele construiu o famoso estádio Independência. Olha aí outro nome ligado à Independência, lá em Belo Horizonte, que é o chamado Horto, né? Porque fica no bairro do Horto, lá em Belo Horizonte. Esse estádio foi construído para sediar os jogos da Copa de 50 da sede Belo Horizonte. E lá aconteceram 2 jogos muito importantes, muito interessantes. Aconteceu a considerada maior zebra da história das Copas. Estados Unidos 1, Inglaterra 0. Isso é tão peculiar que uma vez que naquela época mandaram um telégrafo, acho que para a Inglaterra, para dar o resultado do jogo, e a pessoa que recebeu lá achou que fosse um erro do telégrafo
e publicou que tinha sido 10-1 para a Inglaterra. Não acreditou que a Inglaterra pudesse ter perdido para os Estados Unidos, um time de amadores naquela ocasião, isso na Copa de 50. Existe até um filme americano que relata de uma forma épica a vitória do time do semi-amador dos norte-americanos. E também nesse estádio, na Copa de 50, aconteceu um jogo em que o Uruguai, que viria a ser campeão, iria nos bater depois, né, no último jogo da Copa, ganhou de 8-0. Ai, meu Deus, eu acho que é do Equador, não me lembro se é do Equador ou da Bolívia, de um time, país sul-americano. Então, olha só que curioso, Belo Horizonte teve 2 jogos de Copa do Mundo em que aconteceram 8 gols. Um deles foi o Uruguai 8-0. O outro é melhor a gente esquecer, né? Não falar nele. Sérgio, tem muito time, você falou dos quase 50 do 7 de setembro, mas tem muito também independente por causa da independência? Eu não consegui descobrir se os independências que existem por aí são devidos ao 7 de setembro, a independência. Eu acho que a independência é uma aspiração de todo ser humano, né, que não necessariamente tem a ver com a relação entre Brasil e Portugal. Então, mas de qualquer forma, existem vários times, tanto chamado independentes quanto chamado independência. E tem também uma torcida famosa, existem algumas, mas uma torcida bastante famosa e importante historicamente, que é a torcida do São Paulo, que hoje também tem uma escola de samba que se chama Independente, porque ela é herdeira da primeira torcida uniformizada que se criou, talvez no Brasil, por iniciativa de um antigo cardeal do São Paulo, que depois foi cardeal, naquele tempo ele era bem jovem, um torcedor do São Paulo, chamado Manuel Raimundo Paz de Almeida, depois ele foi dirigente, né, foi presidente do Conselho Deliberativo, por isso chamado de cardeal, mas ele, quando jovem, criou essa torcida uniformizada, que foi evoluindo em 72, um ano importante também em relação ao 7 de setembro. Em 72 surgiu a torcida independente do São Paulo, que hoje está completando 50 anos neste ano, né? Ô, Sérgio, para a nossa conversa, eu estou estreando minha caneca nova de água aqui. Que legal! É o Sócrates esse, não? Não, é o Dom Pedro mesmo. É o Dom Pedro, eu sei, tô brincando. É que, como eu contei, a capa do placar era parecida. Legal essa sua caneca, hein? Estou estreando com você, ó. Vai nesse Poxa, programa e no próximo. Que honra! Muito bom. Mas é o seguinte, Sérgio, esse ano, tudo indica que o futebol não vai comemorar esses 200 anos da independência. Acho até que ninguém vai comemorar direito isso aí, né? O que pensaram foi trazer aquele coração lá do Dom Pedro para cá, né? Coisa um pouco, eu vejo como uma coisa meio mórbida, O coração né? veio aí, já está aí há alguns dias. Mas parece que futebol mesmo não vai ter nada especial, né? Agora, em 1922, no centenário, em 72, no Sesc Centenário, nós tivemos eventos futebolísticos para serem lembrados, né? Vamos começar em 22. Bom, 22, eu ainda não era nascido, embora não pareça, eu ainda não era nascido, nem você, mas a gente teve bastante comemoração do centenário da independência. Foi um ano cheio de eventos, que começou com a Semana de Arte Moderna, que não tem nada a ver com futebol, mas ela aconteceu em parte por causa do centenário. Mas logo também coincidiu de, naquele ano, terem vindo para o Brasil 2 aviadores portugueses que, por causa do centenário, né, eles fizeram a primeira travessia aérea do Atlântico Sul. Eles saíram lá de Portugal e pousaram no Rio de Janeiro. Fizeram alguns pousos intermediários, trocaram de aeronave, mas valeu. Aquilo é considerado como o primeiro voo, a primeira travessia aérea do Atlântico Sul. Eles chamavam-se Gago Coutinho e Sacadura Cabral. E eles chegaram aqui no Brasil e participaram de um monte de solenidades, viajaram para lá e para cá. Mesmo durante a viagem, houve um jogo. Eu estou falando do voo, porque o voo foi feito por causa do centenário. Foi uma das festividades do centenário. Houve um jogo para a taça chamada Coutinho Cabral, uma taça que foi estipulada para ser disputada aqui em São Paulo, em homenagem a eles, quando eles não estavam voando. Ainda estavam na travessia. A travessia demorou.
E houve um jogo, então, em que o Corinthians e o Sírio, era um time de futebol que disputava a campeonato de primeira divisão do Campeonato Paulista, eles jogaram e o Corinthians, você vê que o Corinthians aparece bastante em 22, foi um ano especial para o Corinthians. E o jogo foi 6-1 para o Corinthians, então o Corinthians abiscoitou essa taça Coutinho Cabral. Agora, uma taça muito mais importante foi a taça Cântara Portugália, que foi oferecida por um outro português, arquiteto, chamado Ricardo Severo, que, inclusive, participou do projeto e construção do estádio do Pacaembu. Iria participar anos depois, em 1940. Ele trabalhava para o escritório do Ramos de Azevedo. Nesse jogo, os aviadores estavam presentes. Foi aqui em São Paulo, acho que foi no Parque Antártica, e o Corinthians e o Palestra, que eram os dois times mais populares, se defrontaram e o Corinthians ganhou por 2-0 e tem lá no seu memorial a taça Cântara Portugália. Em 22 também foi criado o Campeonato Brasileiro, que não é esse campeonato atual de clubes. Naquela época, o Campeonato Brasileiro era um campeonato de seleções estaduais. Então, os estados faziam suas seleções e tinha depois uma fase preliminar e uma fase final. Poucos estados participaram, alguns desistiram, tal. Então, classificaram-se para a fase final São Paulo, Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro, o estado do Rio e o estado de Minas Gerais. Opa, acho que eu estou confundindo aqui. Ih, meu Deus, a minha cola não traz. Mas eu sei que a final foi São Paulo 4, Distrito Federal 1. O jogo foi disputado aqui em São Paulo e teve gol corintiano. O Neco marcou um gol nessa final e o São Paulo, então, foi o primeiro campeão estadual. Naquele tempo, quase que São Paulo e Distrito Federal, né, o Rio de Janeiro, monopolizaram quase todas as disputas dali para frente, com uma outra exceção. Então, 22 teve esse torneio. Outra coisa que também teve foi a Feira Mundial, que foi realizada no Rio de Janeiro. Aliás, as feiras mundiais, até o advento das Olimpíadas, um pouco, e depois das Copas, era o evento mais importante que um país poderia realizar. A Olimpíada de St. Louis, por exemplo, em 1904, foi um anexo, foi um apêndice da feira, da exposição mundial que houve lá em St. Louis. Foi muito mais importante a exposição do que a Olimpíada, que foi uma festa colegial, esportiva, comparada, né, com o que é hoje. Porque a feira foi muito mais significativa. E o Rio de Janeiro também tentou fazer algo parecido e foi realizada uma feira mundial comemorando o centenário da independência. E isso, também como apêndice desse evento, houve uma competição esportiva e o Brasil também reivindicou e conseguiu realizar o Campeonato Sul-Americano de Seleções, que teve a participação de 5 países: a Argentina, o Uruguai, o Chile, o Paraguai e o Brasil. O Uruguai era o mais forte, o time mais forte, tanto é que naquela década foi bicampeão olímpico, e a segunda força era a Argentina. Mas jogando em casa, e dizem com uma certa ajuda da arbitragem, o Brasil conseguiu chegar, ele na verdade empatou em pontos com o Paraguai, que dizem foi muito beneficiado em alguns jogos para impedir a conquista do Uruguai. O Uruguai, para você ter uma ideia, depois que jogaram todos contra todos, Paraguai, Uruguai e Brasil ficaram empatados em primeiro lugar. O Uruguai achou tão prejudicado nos jogos, achou roubado ele se julgou, que ele resolveu se retirar. Ele não quis disputar esse desempate. E outra coisa, naquele tempo o sistema era 2 pontos para o vencedor, 1 ponto para o empate. Se fosse 3 pontos para o vencedor, o Paraguai teria sido campeão, porque o Brasil teve 3 empates, enfim, então pela somatória de pontos, o Paraguai teria sido campeão. Mas não era 2 pontos, não havia critério de empate, então marcaram um jogo extra. E aí o Brasil ganhou lá no Rio de Janeiro de 3-0 com gol corintiano. Teve um gol do Neco também. Então, o Brasil foi campeão do Sul-Americano. Qual será o time do Sérgio, né, gente? Oi?
Qual será o time do Sérgio, né? Vamos lá. E o seu, Marcelo, qual é? Mas não vem ao caso. Nós Parece somos que é o mesmo que neutros, o né? seu. Tudo pela história, pela curiosidade. A gente é imparcial. Bom, no mesmo dia, olha só que coisa impensável. No mesmo dia da final, tá certo que a final não era prevista, porque foi um jogo de desempate, né? Mas no mesmo dia da final, enquanto no Rio se disputou a final, em São Paulo se jogou a Copa Roca, que era um torneio exclusivamente entre duas seleções. Roca foi um general argentino, e a Copa era uma homenagem a ele entre Brasil e Argentina. E esse jogo foi disputado em São Paulo, na mesma hora que se disputou a final do Sul-Americano no Rio, Brasil e Paraguai. Então, o Brasil aqui em São Paulo jogou com uma espécie de segundo time, né? E venceu nossos hermanos, foi 2-1, 2 gols de Gambarota, o centroavante do, por coincidência, Corinthians. Então, o Brasil ganhou, no mesmo dia, o Brasil ganhou 2 troféus de âmbito sul-americano. Uma semana depois, o Brasil jogou a Copa Rodrigues Alves, que é também uma competição entre 2 times, no caso, Brasil e Paraguai, o mesmo Paraguai que tinha jogado uma semana antes lá no Rio. E nesse jogo, o Brasil ganhou de 3-1 de novo, com um gol do Gambarota. Olha só, de novo, um gol corintiano. Enfim, a seleção brasileira teve muita atividade, as seleções estaduais também, e isso provocou uma pausa, uma parada nos campeonatos estaduais, principalmente o Campeonato Paulista, que não acabou em 22. O Campeonato Paulista de 22 só foi acabar em 23, porque durante esse período de jogos da seleção paulista e da seleção brasileira, o campeonato esteve suspenso. E foi um campeonato importante, porque, como você falou, naquela época se comemorou muito o centenário da independência. Então, esse campeonato era chamado de o campeonato do centenário. Foi um campeonato especial. E adivinha quem ganhou o Campeonato Paulista, Marcelo? Corinthians. Lógico, o Corinthians foi o campeão, é por isso que o Corinthians se chama campeão do centenário. Aliás, o Corinthians é conhecido como campeão dos centenários, porque em 54, também num campeonato que se estendeu até o ano seguinte, o Corinthians foi o campeão paulista também do 4º centenário, né? 54 se comemorou o 4º centenário da cidade de São Paulo. E aí o Corinthians passou a ser chamado de campeão dos centenários. Mas em 22 o Corinthians foi o campeão do centenário porque ganhou o Campeonato Paulista, que era o principal torneio que ele disputava. Agora, Sérgio, claro, outros estados... Eu vou precisar dar uma acelerada aqui, porque tem umas coisas para te perguntar ainda, mas em 22 tem uma curiosidade você falou do Corinthians campeão, mas e os Américas campeões de Então, eu ia 22? dizer dos outros estados, né? Que, por coincidência, a América, que eu achava que fosse o nome mais comum que 7 de setembro, mas pelo jeito não é, não sei, precisa pesquisar, mas tem muito América pelo Brasil. Mas tem 5 Américas importantes, e os 5 foram campeões estaduais. O Potiguar, o América do Rio Grande do Norte, o América do Rio de Janeiro, que é o primeiro de todos, é o mais importante deles, né? O mais histórico deles, o time do Lamartine Babo. O América Mineiro, que era o dono do estádio Independência, porque o 7 de setembro lá de Belo Horizonte se afastou. O América de Pernambuco, outro time histórico, do João Cabral de Melo Neto e de torcedores ilustres. E tem mais um América que também foi campeão estadual, que é o de Vitória, no Espírito Santo. Foi campeão, esse acho que é extinto, não existe mais. Mas bem curioso, né, que vários Américas foram campeões, e acho que é o único ano da história do futebol brasileiro em que os 5 foram campeões. Vamos pular para 1972, então, 150 Bom, anos da independência, o Brasil organiza uma mini Copa, né? Que não tinha esse nome, mas ficou valendo como mini Copa. Essa eu presenciei, eu já era gente, você também, então eu pude viver com bastante proximidade as comemorações do Sesc Centenário. Aliás, uma palavra que a gente aprendeu naquele ano, uma palavra totalmente desconhecida, né? Significa 1,5, portanto, Sesc Centenário por 150 anos. E o Brasil, para comemorar isso, quis organizar um torneio que fosse
era um ano entre Copas, né? Em 1970 o Brasil tinha sido tricampeão, e em 74 haveria outra Copa, Copa de 4 em 4 anos. Então, por que não fazer bem no meio da metade, bem no meio do caminho, um torneio mundial, convidando os principais potências futebolísticas para disputarem aqui no Brasil? Para você ter uma ideia, naquele tempo a Copa tinha 16 países. Essa minicopa teve 20. Só que a grande maioria da América do Sul. Por quê? Porque os europeus acabaram desistindo, não vieram, principalmente os campeões, como Inglaterra, como Itália, acabaram desistindo de vir para cá. E aí não podemos esquecer que isso também era um instrumento, essa canequinha aí está charmosa, um instrumento de política para o João Avelange. O João Avelange, que era o presidente da CBD, tinha aspiração para ser presidente da FIFA, coisa que ele conseguiu. Ele se candidatou à presidência em 74 e acabou sendo eleito. E a minicopa pode tê-lo ajudado ou não, porque não foi exatamente aquilo que ele queria, mas, enfim, a minicopa era um instrumento para que ele conseguisse alcançar esse cargo da FIFA. Então, ele convidou também uma seleção da África, uma seleção da Ásia, da América Central, enfim, fez aí uma politicagem para conseguir realizar a minicopa. No final, a fase final, teve 4 times que foram classificados. 8 times. Argentina, Portugal e Iugoslávia, que tinham passado pelas fases preliminares, e os que se classificaram direto, que foram Brasil, Escócia, Tchecoslováquia, União Soviética e Uruguai, que seriam os times, digamos, de melhor ranking na FIFA, substituindo os pretensos campeões, que era o desejo inicial da organização. Então, o Brasil jogou 4 jogos. No primeiro jogo, empatou em 0-0 com a Tchecoslováquia no Rio. Foi um jogo ruim, a torcida ficou bastante insatisfeita, afinal, eram os tricampeões do mundo, né? E não se deram bem. Ficaram no empate em 0-0. Depois, 3-0 com a Iugoslávia em São Paulo. Depois, não teve jogador do Corinthians que fez gol nesse jogo. Então, mas depois foi 2 gols do Leivinha, do Palmeiras, e um do Jairzinho, do Botafogo. Depois, 1-0 na Escócia, lá no Rio, gol do Jairzinho. E nesse jogo, acho que o Brasil bateu o recorde mundial de invencibilidade, porque já fazia um tempão que estava invicto. E aí se classificou para a final, a ser disputada contra o time de Portugal. Veja, um jogo bastante icônico, né? Estávamos comemorando a independência, o Sesc Centenário, e o nosso adversário seria justamente Portugal. E Portugal tinha um bom time. Tinha o Eusébio, que era o grande fera, né? Diziam o sucessor do Pelé. E temos que lembrar que o Brasil estava sem o Pelé. O Pelé tinha deixado a seleção, não o futebol. Ele ainda jogava pelo Santos, mas tinha deixado o futebol, a seleção brasileira, um ano antes. E sem o Pelé foi um sufoco, Marcelo. Portugal se defendeu bem, o Brasil atacou bastante, o jogo foi no Maracanã, eu lembro bem desse jogo, e o gol foi do Jairzinho, do Botafogo. Mas quem passou, quem foi que bateu a falta, que colocou a bola na cabeça do Jairzinho? Rivelino. Então, a gente não deixou de ter a nossa marca. Quer dizer, o Corinthians não deixou de ter a marca dele, mas foi um gol do Jairzinho, grande estrela, né, daquele torneio. Sérgio, só para a gente terminar a nossa conversa, você falou que o Pelé não disputou a Taça Independência nessa mini-copa, mas 7 de setembro é uma data muito emblemática para a vida do Pelé, né? Porque ele estreia no time do Santos contra um Corinthians, que não é o Corinthians paulista, mas é o Corinthians de Santo André, no dia 7 de setembro de 1956, não foi isso? Você estava lá, Marcelo? Não, É não. verdade, esse jogo foi em Santo livro. André. Esse Corinthians tinha sido fundado em São Bernardo,
Não, no mesmo lugar. É que depois aquele território onde ele estava estabelecido se desmembrou de São Bernardo e surgiu o município de Santo André. Então, em 56, como você bem falou, ele era já em Santo André. E o Santos foi fazer um jogo justamente comemorativo no 7 de setembro. Então, foi um amistoso, né, organizado pelo time de Santo André, que era um time que não disputava grande coisa, foi realmente um jogo amistoso, disputava outras divisões inferiores. E o Pelé entrou no segundo tempo, o Santos ganhou de 7-1, e o Pelé fez o sexto gol, inclusive o goleiro que levou o gol passou depois a exibir. Isso ficou famoso, Marcelo, depois, porque em 69, quando o Pelé estava se aproximando do milésimo gol, foram feitas recontagens, né, para saber quantos gols ele tinha feito, para saber se o milésimo, quando seria o milésimo. E o Pelé se lembrou que naquele jogo ele tinha feito um gol. E aí foram procurar a súmula e não constava o nome dele na súmula como autor do gol. E aí foi corrigida posteriormente a súmula e aquele gol foi atribuído ao Pelé. E aí teve todo o auê. Então isso aconteceu em 69, uma restituição daquele gol. E curiosamente, esse estádio fica na rua 7 de setembro, lá em Santo André, em frente ao Parque Ipiranguinha. E do outro lado do parque tem a Rua Marquesa de Santos. Então parece predestinação, o Pelé parece que já nasceu voltado para o 7 de setembro. Inclusive o Pelé voltou a jogar lá, nesse mesmo estádio, 2 anos depois, já campeão do mundo, num dia 7 de setembro, contra o Ipiranga, que era o time que mandava os seus jogos. Foi a última temporada do Ipiranga, ele mandava seus jogos, desculpe, 58 e 59. Ele mandava seus jogos lá em Santo André, fez uma parceria lá com o Corinthians. Bom, o Pelé tem várias histórias de 7 de setembro e de independência. O Epacaré de Lorena, onde o pai dele jogou, foi fundado no 7 de setembro. O pai do Pelé, o Dondinho, jogou lá. Enfim, o Pelé, o que mais que eu tenho aqui de 7 de setembro do Pelé? Ele morou, o primeiro time dele de infância lá em Bauru foi o 7 de setembro, porque ele morava numa rua que era travessa da rua principal ali, que era a rua 7 de setembro. Então, a primeira vez que ele usou um uniforme, era o uniforme do 7 de setembro. Depois ele usou do Ameriquinha também, América, né, que também tem a ver. O Santos, né? Ele foi jogar em Santos, podia ter ido, quase que ele foi para o Rio, para Bangu, tal, mas ele foi parar em Santos. Santos, a cidade do José Bonifácio, a terra que ensinou a liberdade para o Brasil. O Santos se atribui o seu berço da independência por conta de lá ter nascido José Bonifácio, do Dom Pedro ter passado a véspera da independência em Santos. A principal praça onde os torcedores santistas comemoram suas vitórias é a Praça Independência, que tem um baita monumento em homenagem ao José Bonifácio. E o portão principal do estádio da Vila Belmiro fica numa confluência de 3 ruas. Você consegue dizer o nome das ruas, Marcelo? Uma deve ser 7 de setembro. Não, são personagens. Uma é Antônio Carlos. Antônio Carlos é irmão, Andrada, irmão do Zé Bonifácio. A outra é Rua Tiradentes. E a outra é Rua Dom Pedro I. Então, essas 3 ruas confluem bem em frente do portão número 1 do estádio da Vila Belmiro. Lembro também que o Santos foi o primeiro time brasileiro a ganhar Libertadores. Já ganhou 3, mas 2 foram as 2 primeiras de um time brasileiro, foi o Santos que ganhou com o Pelé. E a Libertadores nada mais é do que uma taça que homenageia os Libertadores de toda a América, né? Então, o Mitre, o San Martín, todos os Bolívar, Simão Bolívar, Dom Pedro e José Bonifácio. Eles estão lá no site da Conmebol, diz lá que é uma homenagem para o Dom Pedro e para o José Bonifácio. Me convenceu. Então, o Miguel Gustavo, que foi Não, tá bom. Tá bom, não, tem muita coisa. Tá bom, gente, tá bom. E só para dizer também, o milésimo gol do Pelé pelo Santos foi marcado no mesmo dia do final da Minicopa. O Santos estava excursionando e naquele dia em que o Brasil foi campeão da Minicopa, o Pelé marcou seu milésimo gol usando a camisa do Santos.
Olha que maravilha, que pesquisa maravilhosa. Só queria te dizer que eu conheci o goleiro que levou o primeiro gol do Pelé. Eu fui entrevistá-lo, eu não lembro agora se é para a revista Placar ou para a ESPN, o Zaluar. E Zaluar. eu fui na sede Que do legal, Corinthians de Marcelo. Santo André e ele me deu aquele famoso cartão, o icônico, né, que era Zaluar e o goleiro do primeiro gol do Pelé. Ele tinha um Sensacional. cartão. Infelizmente é falecido, mas que legal, uma relíquia que você tem. Bom, você Ele, coleciona tudo. ele me presenteou, eu entrevistei, e depois eu cheguei aí também para Bauru conhecer o campo em que o Pelé jogou pelo Baquinho, né, que depois virou supermercado. Mas eu Isso. conheci também esses dois campos, né, famosos aí da infância do Pelé. Sérgio, sua pesquisa é sensacional, o papo é sempre muito instrutivo. Você me convenceu que 7 de setembro tem tudo a ver com futebol. E eu adorei o Legal. seu cenário aí, viu? Muito bom o seu cenário. Queria marcar com você, agora, depois que passando, né, as comemorações, eu começar uma pesquisa sobre o 15 de novembro de 1889. Então, em 2089, a gente faz um papo semelhante para falar das relações do futebol com a República, tá bom? Vou Combinado? deixar, já vou agendar para não esquecer. Tá bom. Sérgio Obrigado, pessoal. Paz, Muito Sé- obrigado, pessoal do Olá Curiosos. Fico muito contente de bater esse papo aqui, sempre agradável nas manhãs de sábado. então tá aí, ó, o Sérgio Paz é engenheiro, professor universitário, pesquisador do grupo Memofute, é o nosso ombudsman oficial aqui, sempre acompanhando o Olá Curiosos. Se a gente derrapa em qualquer coisa, ele nos avisa e a gente corrige. Muito obrigado pela entrevista, Sérgio. E agora nós vamos provar que, independente do mês, do dia, o mundo inteiro é curioso. Vamos ver? Um abraço, Valeu. Tchau, Sérgio. Polímato. Ah, é? Peraí, parou. Eu esqueci. O que é polímato? Então, Para tudo, eu gente. vou dar Segura aí o alguns todo mundo curioso. exemplos. Há um mês atrás faleceu um grande polímato, do qual nós dois éramos muito fãs, que era o Jô Soares, que já te entrevistou, né? Mário de Andrade também foi. Polímato é uma pessoa que tem vários interesses, que se interessa, que estuda aprofundadamente várias coisas. E você, Marcelo, é o nosso grande polímato. Que você pegue aí a bandeira do Jô Soares enfim, é um prazer estar batendo esse papo com você sobre um dos muitos assuntos que você domina com tanta propriedade. Parabéns, Polímato! Eu não sou o único aqui entre nós dois, não, viu? É de polímato para polímato. Eu acho que o perfil de todo mundo que te acompanha é um pouco de ser polímato, né? Porque se você tem tantas pessoas interessadas naquilo que você faz, e fala, e escreve, é porque as pessoas também são. Mas você é o grande Morubixaba, como diz o professor Dionísio. É isso aí, Sérgio. Muito obrigado. E agora sim, agora roda a vinheta, porque o mundo inteiro é curioso.